Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui gravando nossa série, Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Essa série vai subir para o meu canal do YouTube. Deus abençoe. Os irmãos que estão inscritos no nosso canal, Deus te abençoe. Você que passa pelo canal, inscreve lá no nosso canal, ajuda nós lá, deixando seu like, sua inscrição em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar da terceira esposa de Abraão, chamada Quentura. Glória a Deus. Então nós vamos orar. Não seja mais eu agora, mas seja Deus na minha vida agora. Senhor Jesus, Pai, eu, pastora Maria de Socorro, Pai, pastora do Ministério da Noiva, Pai, esposa de Cristo, Pai, pastora de cura e de libertação, meu Pai. Eu reconheço, Senhor, que eu fui delegada pelos céus, Pai, e não pelos homens, meu Deus. Mas reconheço, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, da onde eu saí, Senhor, e que eu diminua, Pai, que não seja mais eu pregando, Deus, falando de minha vida, do meu ego, das minhas feridas, da minha carne, mas seja Jesus aqui na tua casa. Toma o microfone desta igreja, derrama o poder da palavra nas minhas cordas vocálicas, derrama o poder da palavra nesse altar, derrama o poder da palavra sobre nós, Pai. Abra nossos ouvidos espiritual nessa noite, ativa nosso propósito, ativa nosso chamado, nossos dons, ativa nossa missão, ó Pai. Coloca na frente da igreja o reforço do céu, anjos de fogo e de luz, para blindar o culto, para não deixar que nada atrapalhe a comunhão da palavra. Tua palavra cresça, ela glorifica, ela seja honrada na vida de cada homem, mulher, jovem, criança, Pai. Já dou ordem ao mundo espiritual, a demônios, principados, potestade, legiões, demônios territoriais, que dobre o joelho e o nome de Jesus seja todos amarrados e os anjos levam para o abismo. Todo mal é mandado embora, no nome de Jesus, e o sangue de Jesus garante nossas bênçãos e nossas vitórias, em nome de Jesus, Pai, e no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 25. Louvado seja Deus. Estamos aprendendo sobre as mulheres da Bíblia. Cada papel que ela desenvolveu aqui na terra. Louvado seja Deus. Gênesis 25 vai dizer, essa parte aqui, Gênesis 25 vai dizer, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quentura, e gerou-lhe Virã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque, Suã. Joksã gerou Seba, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Netsumim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efã, Efer, Enoque, Abidã, Elda. Estes todos foram os filhos de Quentura, né? Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presente. Vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. E estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então hoje nós vamos falar dessa mulher, Quentura, uma mulher que foi usada para consolar Abraão na sua velhice. O nome dela, no hebraico, representa incenso. Uma mulher, a Bíblia diz que Abraão ele já estava rico, mas só que Abraão, a sua esposa, que ele amava, que era Sara, já tinha falecido. E no capítulo 24,
Abraão já tinha tido teu filho Isaque. 23, Sara morre. 24, Abraão manda buscar uma esposa para o teu filho Isaque. E o teu filho Isaque foi abençoado com uma esposa que nós estudou na semana passada, da avó de Rebeca, né, que foi Milca, que ensinou Rebeca a ser uma... Rebeca era rica, Rebeca era princesa, mas era uma mulher que sabia servir, que não tinha preguiça, serviu bem ali o servo de Abraão, e o servo tirou o pendente, pôs no pescoço dela ali os presentes, porque ele viu que Rebeca era a resposta de Isaque, a resposta de Abraão. E no capítulo 25, Sara já tinha morrido, Abraão estava rico, Abraão tinha um filho herdeiro. Então agora, Abraão, ele não queria ficar sozinho. Então, Abraão, ele toma essa mulher Quêntura e Abraão, ele casa com essa mulher. Então essa mulher, ela vem fazer um papel de uma mulher que consolou Abraão na sua velhice. Então nós aprendemos que cada uma de nós que passa por esta terra, nós temos um papel desempenhado por Deus. Esta mulher vem como um anjo para consolar um servo de Deus que foi um homem de Deus, que foi o pai da fé, que foi o homem que não negou seu próprio filho, um homem que foi chamado de amigo de Deus, um homem que a Bíblia diz que aprendeu a temer a Deus, a levar seu filho em cima do monte para sacrificar. Isaque, como Deus, o Pai, sacrificou Jesus. E Abraão, ele no final de sua vida, Deus consola ele com esta mulher. E a Bíblia diz que ela não faz somente o papel de consolar Abraão, mas também ela vem com o papel de gerar filhos para Abraão. E ela gerou 6 filhos a Abraão, ainda na velhice. Então, nós vemos o valor que uma mulher tem na terra, o valor que nós temos aqui na terra, de consolar pessoas e ainda frutificar. A Bíblia diz que filhos é bênção do Senhor. Então, ela gerou a Abraão 6 filhos. E quando os filhos dela já estavam grandes, a palavra vai dizer que Abraão despediu um por um e mandou eles embora, mas não mandou eles de mão vazia. Abraão deu um presente para cada um deles e eles foram para suas localidades, lugar aonde Deus tinha preparado para eles passar pelas suas vidas, aqueles lugares. Mas a Bíblia diz que a herança ficou com Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. E aí ele não deu a herança para os filhos dela, mas também não despediu de mão vazia. E essa mulher, lá em Crônicas, capítulo 1, versículo 32, 33, vai dizer que ela é chamada da concubina de Abraão. Então ela era uma mulher que servia também a Abraão. Nós sabemos que concubinas eram aquelas mulheres que faziam parte das esposas do homem. Naquele tempo, poderia casar com 2, 3, ter uma esposa e mais 2, 3, tanto de mulher que aquele homem pudesse ter naquela cultura judaica para ter filho. E ela foi uma mulher que serviu Abraão. Então, nós temos os nossos papéis aqui na terra. E nós devemos descobrir qual é o nosso papel. Muitas vezes vai ser o papel de servir alguém.
não é? Como esta mulher serviu a Abraão. Muitas vezes vai ser o papel de consolar alguém. Muitas vezes vai ser o papel de gerar filhos na terra. Então, nós devemos ser grata por cada papel que Deus escolheu para mim e para você. Papel de esposa, papel de mãe, papel de uma servidora. Às vezes eu e você trabalha numa casa, muitas vezes nós não dá valor, mas Deus, Ele conta com cada papel. Tudo que eu e você faz aqui na terra coopera para o bem da nossa própria missão. Onde eu e você vai é uma missão. Onde eu e você entra é uma missão. Então, nós devemos ser como esta mulher que consolou Abraão, gerou filho a Abraão e serviu a Abraão. Então, quando foi no final da vida dele, ele toma ela para ser a sua esposa. E a Bíblia diz que, pela cultura, o nome dela representa incenso, que é perfume, que é aquele cheiro gostoso que nós extraímos das flores, que nós extraímos das plantas, que o sacerdote usava esse perfume ali na hora do sacrifício. E esse perfume, ele era extraído até a presença de Deus. Então essa mulher, ela representa um incenso, que eu e você também, a Bíblia diz que nós temos o perfume de Cristo. Nós temos o cheiro de Cristo. Então nós viemos aqui nessa terra, nós temos o cheiro do Cordeiro. Onde nós passamos, onde nós moramos, onde nós entramos, nós deixamos um cheiro. E esse cheiro é o cheiro de Cristo. Muitas vezes nós não vai ser, ter um status grande. Como essa mulher aqui, ela não teve aquele status de rainha, como a rainha Esther, como Maria, a mãe de Jesus, como Débora, profeta, mas Deus usou ela como esposa. Deus usou ela como mãe para gerar. Deus usou ela como servidora. Deus usou o perfume dela. Que eu e você, mulher, nessa noite venha aprender que cada papel que você faz aqui na terra, que você venha deixar um bom testemunho. Que tudo que eu e você fizer seja feito com amor, com carinho, seja feito com consolo. Porque você acha que se essa mulher fosse uma qualquer, Abraão ia pegar ela para o fim da vida dele, para o final da história dele? Abraão ia querer qualquer mulher? Não, ele escolheu, porque ele sabia que era uma mulher que tinha um consolo. Eu e você fomos usadas para consolar. Consolar o coração aflito, coração abatido, consolar a nossa casa, consolar os lugares aonde Deus te levar. Fomos chamadas para gerar no mundo espiritual, para gerar no reino de Deus, para semear, para plantar. O nosso testemunho, ele é uma semente. A Bíblia diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós somos cercados do bem e do mal, mas que nós vamos deixar a semente de luz, a semente, plantar filhos espirituais. Muitas vezes nós não vamos ter um monte de filho, mas vamos fazer filhos espirituais. Vamos deixar uma palavra, uma semente, e essa semente, naquele momento, ela não gera. Ela vai gerar com dor, com luta, com dificuldade. Muitos geram na dor, na dificuldade. Então, Quêtura, ela representava o seu nome incenso, o nosso perfume. Que eu e você venha deixar o perfume de Jesus Cristo exalado nos ambientes aonde nós passar, aonde nós morar. E nós venhamos deixar o bom cheiro, o cheiro da salvação, o cheiro
da libertação nos lugares que eu e você passar, com o nosso testemunho, a nossa vida espiritual, deixando uma vida de sinceridade, aonde nós passar, nós venha ser sincero, seja o emprego onde você estiver, você venha dar bom testemunho naquele trabalho, na empresa, na rua onde você morar, onde você habitar, que eu e você deixe esse perfume, como esta mulher que exalou esse perfume na velhice de Abraão. E muitas vezes não é o primeiro estado da nossa vida que vai ser bom. Muitas vezes Deus vai usar o nosso final para ser um final de bênção na vida de alguém. O primeiro estado de Abraão foi com Sara, foi com Agar, mas o final foi com Quêntura. Então por isso você não pode desanimar. Talvez você não deu perfume quando era nova, mas Deus está reservando um cheiro aí para o final da minha vida e do final da tua vida. A Bíblia diz que as coisas finais é melhor do que as primeiras. Então que nessa noite eu e você venha fazer o nosso papel aqui na terra. Cada dia nós pedir para Deus mostrar, Senhor, no que o Senhor quer que eu perfume, no que o Senhor quer que eu incendeie o meu cheiro. Senhor, ajuda eu servir com amor. Senhor, ajuda que eu seja bênção para as pessoas que o Senhor vai me usar para ser bênção. E essa foi a palavra dessa noite. Aprendendo com as mulheres da Bíblia. Não aprendemos muitas coisas com Quêntura, mas aprendemos que ela foi uma bênção para o nosso patriarca Abraão. E aprendemos essas lições, que Deus não precisa de muitas coisas para nos usar, mas precisa de poucas coisas, como vimos aqui nessa mulher. Ela consolou, ela gerou e ela perfumou e ela serviu o patriarca Abraão. Que eu e você também venha ser uma bênção para a nossa família, família espiritual. Nós sabemos que nós temos duas famílias aqui na terra, que nós não conseguimos viver sem ela, que é a família natural e a família espiritual, que é os irmãos e as irmãs da igreja. Nós não podemos ficar sozinhos. A Bíblia diz que quando nós estamos juntos, nós aquecemos um ao outro, nós deixamos um ao outro consolado, abençoado. A Bíblia diz que não é bom que nós andemos sozinhos, que Deus, Ele colocou o companheirismo. Lá em Eclesiastes 4 vai dizer que um cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Então, que eu e você venha ser consolo para os nossos companheiros e para nossas companheiras, porque nós temos duas famílias na terra. A família natural, que é o primeiro ministério, é a sua casa, é a sua família, e a família da igreja, que são os companheiros e as companheiras. Nós devemos perfumar, sentir a essência boa de um dos outros, consolar e gerar e servir uns aos outros. E assim Deus abençoe a palavra nesta noite no coração das irmãs. E você que vai assistir essa pregação também, seja abençoado em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Eu abençoe a minha.